A situação do Botafogo, já a gente fala do jogo contra o Cruzeiro especificamente, mas passando aqui a situação do Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares, ele deixou a delegação do Botafogo, não seguiu para o Paraguai, onde o Botafogo enfrenta o Guarani nessa terça-feira, porque ele precisava entender o que aconteceu com o joelho. E além da torção, ficou diagnosticado que o Tiquinho tem uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Ele vai ficar 5 semanas fora, a previsão é essa, e o Botafogo agora tem uma questão para resolver. Para a gente começar esse assunto do Tiquinho, já que a gente está dando a situação dele, vamos ouvir o Bruno Lage depois do jogo falando sobre o Tiquinho, para a gente já começar aqui a projetar o que pode ser esse Botafogo sem o artilheiro da competição. Sobre o Bronzão, nós não temos informação ainda concreta. Foi o que foi dito pelo departamento médico, é aquilo que nós sabemos. Falei com ele e ele está tranquilo, por isso eu acredito muito no Tiquinho. Olha, eu vou usar a frase que a torcida canta do Tiquinho. Eu acho que até, mesmo com uma perna, ele vai lá para dentro e não posso dizer, mas digo que o Tiquinho é fogo, né? O Tiquinho é fogo. Então, se tiver que ir, vai com uma perna e vai ajudar a equipa e é isso que nós estamos. Eu vi um Tiquinho ali no final do jogo a dar moral à malta e dizer assim: hoje não deu para jogar o jogo que a gente quer, até assumir um bocadinho alguma falta de inspiração da parte dele, mas deu os parabéns aos jogadores à medida que foram chegando ao balneário pelo trabalho de equipa que foi feito. O Bruno Lage, enquanto ainda tinha a expectativa de que o Tiquinho pudesse jogar, né? Ele foi afastado da delegação depois dessa entorse no joelho e agora foi constatada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, Pascoal. Essa bola é dividida essa bola com o Neres. E tem um toque do Neres no joelho contra joelho ali na bola de eu confesso, o Neres vai para disputar a bola. Sim. Não tem maldade, não tem nada. O Tiquinho torce o joelho. É uma torção que ele teve, o pé fica preso no chão e ele torce o joelho. Não tem nada do jogador do Cruzeiro, tem a disputa de bola, porque o futebol é feito de disputa. É um acidente de trabalho, né? É um acidente de trabalho. Agora, eu fico pensando na ausência do Tiquinho. Se com ele em campo, que é um cara que consegue decidir os jogos, se tem percepção de jogo, como ele tem percepção de jogo, ele vê que o jogo está ruim por dentro, ele sai para o lado, ele vê que ele está muito marcado, ele traz a marcação até o meio campo, arrasta a marcação pelo lado do campo. O Tiquinho é um jogador que tem capacidade de ler o que está acontecendo na partida e se ambientar novamente ao jogo dentro da circunstância que ele oferece. Então, eu ontem fiquei realmente estarrecido com a alteração. Eu teria colocado um centroavante, o Carlos Alberto. Você acha que colocar o Eduardo de falso 9 não funciona para o Botafogo? Tem que recompor o meio-campo de outra maneira, né? E aí não tem ninguém com capacidade de criação. Aí ele fez falta no meio-campo. Aí você perde o cara que pensa o jogo. O problema foi que aí ele passou a fazer muita falta, o Eduardo, no meio-campo, e aí o time conseguiu 2 finalizações em 90 minutos do jogo. E no segundo tempo ainda. No segundo tempo, com os 45, ainda contava com o Tiquinho. Acho que é preocupante, sim. Tem muita vantagem o Botafogo e tal, mas ficar sem o artilheiro é uma pena para todos nós que curtimos esse campeonato, que está tão legal. Você falou lá, previsão de 5 semanas, isso aí deve incluir só nessa previsão, se a coisa não se não aumentar esse prazo aí, ele perde 6 jogos, esse contra o Guarani e mais 5 pelo Brasileiro. Ele só voltaria contra o Corinthians, perde clássico contra o Flamengo, perde acho que 3 jogos em casa. 3 jogos em casa, quer dizer, é lógico que ele vai fazer muita falta, não é pouca falta não, é muita falta. Por coincidência, né, chegou hoje no Rio de Janeiro, ou chegava hoje, acho que deve ter chegado, o jogador novo, né, de 21 anos, que foi contratado para ficar na reserva do Tiquinho, porque o Botafogo também não tinha um reserva para centroavante. Muito novo ele, estava jogando a segunda divisão, etc, faz gols, talvez tenha que apressar, não sei como é que ele está fisicamente lá, ele estava jogando, talvez, se o técnico gostar, vai apressar essa estreia dele aí para ter um cara da função. Só que ele ainda não está regularizado, né? Mas assim, não agora não joga contra o Uruguai, mas tem uma semana, tudo aí para ver os jogos do Brasileiro, pelo menos, né? Mas enfim. Ele tem o Matheus Nascimento. O Matheus Nascimento está em Londres a pedido do Textor. Ele está fazendo um tour pelos clubes do Textor para ver a ambientação dele ao mundo europeu. Sim. Mas que hora de fazer esse tour também, hein, gente? Legal demais. Pois é. E tem o Jandersonzinho, que já ocupou ali o espaço algumas vezes e acho que pode ser a opção mais lógica na troca de peça por peça. Eu gosto mais do Carlos Alberto. O Janderson é um jogador mais de explosão, o Carlos Alberto é um jogador que pensa um pouco mais para jogar. Eu prefiro o Carlos Alberto. Não sei o que o Lage vai preferir, mas eu prefiro o Carlos Alberto. Não sei o Zinho, que pode até me ilustrar a respeito disso.
Então, Pascoal, assim, o presidente, né, o Mauro Naves, resumiu bem. É um problemaço não ter o Tiquinho. É o melhor jogador do campeonato. É o grande destaque. É o artilheiro, é o cara que dá assistência, é o cara que se movimenta, é o cara que segura a defesa adversária, é o cara que tem um entendimento com o Eduardo perfeito, essa dupla, que ele sai um pouquinho pro lado, o Eduardo infiltra na área. Por isso, até optou de colocar o Eduardo mais à frente. Continua sendo uma das opções. Eu achei estranho, o Gustavo Sauer ficou no banco, nem entrou no jogo, mas poderia ele ser o meia, né, já que ele começou com o Júnior Santos pelo lado direito, poderia ser o meia com o Eduardo mais à frente. Aí os dois ali alternarem, tentar suprir um pouquinho a ausência. Vai ser difícil, vai ser muito difícil sem o Tiquinho. Desejo toda a recuperação boa. Essa contusão foi a pior contusão que eu tive na minha carreira, né? Essa igualzinha. Foi a contusão mais séria que eu tive em toda a minha carreira e eu fiquei 2 meses e meio fora. Tudo bem que eu tive que operar, acabei operando. A opção naquela época foi essa. Hoje não se opera mais colateral, então vai para o convencional, vai para a fisioterapia. O Botafogo tem excelentes profissionais. O Tiquinho é muito bom profissional, dedicado. Acredito que não vai durar essas 5 semanas. A minha torcida é por isso, porque ele faz falta para o Botafogo e para a gente que gosta de futebol, né, Mauro? Né, Pascoal? Claro. Ter o Tiquinho em campo é legal demais, é muito bom. A torcida do Botafogo empolgada, nós também, de vê-lo jogando. Então a gente quer a saúde dos atletas e eu desejo que não seja até 5 semanas, porque de repente, né, com a ciência hoje muito melhor preparada para o futebol, possa, com os fortalecimentos, com o tratamento, com a fisioterapia, ele recuperar. É um cara forte, tem uma estrutura boa e de repente possa conseguir isso. Que bom que não tem cirurgia, volto a falar, eu tive essa contusão e foi a pior da minha carreira, então espero que ele saia bem dessa, volte e continue brilhando como estava fazendo. Agora ele vai buscar. O Júnior Santos, a posição de origem dele também é centroavante. É que no Botafogo ele só jogou pelo lado do campo. Ontem ele voltou a ser titular ali. Então, pode ser opção testar ele ali também. Tem o Carlos Alberto, que eu também gosto, que o Pascoal falou, mas o Jantos tem entrado até mais fazendo essa função. Treinamento, não vai ter muito tempo, porque agora já tem jogo, né, no meio de semana, uma decisão contra o Guarani, ganhou de 2-1 o Botafogo, vai ter que decidir fora. Acho que o Botafogo tem time e tem capacidade de, com a vantagem que tem, buscar a classificação. Agora a gente está pensando nos duelos que tem no Campeonato Brasileiro. Jogos pesados, fortes. Já tem um no sábado, se não me engano, é sábado, né? 9 horas, no Newton Santos contra o Internacional. Isso. É claro, o Internacional aí envolvido com Libertadores no meio de semana. Só que assim, a gente não sabe o que vai acontecer no jogo do Inter. Pois é. Ele perderia, ou perderá, né, se ficar esse prazo todo, o jogo com o Guarani, com o Internacional, São Paulo fora de casa, Bahia em casa, Flamengo em casa e Atlético Mineiro fora. Essa sequência aí, há uma esperança dele voltar contra o Atlético, mas enfim. Essa pedreirinha aí, né? Essa pedreirinha aí, esses jogos aí mais ou menos. Mas assim, essa hora, o Bruno Lage foi contratado e ele mesmo falou para isso, né? Para ele colocar as opções, a qualidade de trabalho dele, de buscar soluções. Ele deu uma entrevista falando isso, não vai ficar na mesmice, ele foi contratado para isso, e buscar essas soluções num bom elenco que o Botafogo tem. Agora, em nenhum lugar, né, nenhum time, dificilmente você perde o seu melhor jogador. A gente está falando aqui do Flamengo, que tem um elenco espetacular, mas quando perde o Arrascaeta, tem dificuldades incríveis. Você pensar no Atlético, perdeu o Hulk, né? Você pensar no Palmeiras, perdeu o Veiga. Enfim, e aí já vai citando outras equipes, outros jogadores. E o Tiquinho vai fazer muita falta. Com toda certeza. Justamente por isso, porque sabe também que pode estar construindo a temporada, o ano da sua vida nesse time do Botafogo, é que o Tiquinho vai se focar para, quem sabe, voltar antes. Porque dá uma olhada aí nesse Botafogo com e sem Tiquinho Soares. Números, artilheiro lesionado, previsão de 5 semanas e a gente está vendo, ele participou de 38 dos 48 jogos que o Botafogo fez nessa temporada, com ele em campo um aproveitamento de quase 75%, sem ele cai em aproximadamente 15% esse aproveitamento. A média de gols é que não cai tanto assim, talvez essa seja a boa notícia para o torcedor do Botafogo, que vai ter que conviver agora com esses jogos sem Tiquinho Soares.
Este segmento é um oferecimento de sportingbet.tv. Vai pra cima, faz o Sporting Bet aí. E vai que o Valentim Adamo, como o Mauro bem lembrou, chega voando nesse Botafogo, né? Ah, tomara até, né? Pro torcedor do Botafogo é tudo que ele quer. Mas tô só lembrando de uma coisa agora aqui. Quando o Zinho disse assim, o melhor jogador do campeonato, etc. Deve estar passando, infelizmente, na cabeça do Tiquinho. Tem convocação do Diniz para a seleção. Será que ele estaria ou ele não estaria? Se ele é o melhor centroavante do país, ele já vai perder essa primeira oportunidade. Olha só, não sei se ele estaria, mas é o artilheiro do campeonato. O técnico que vai convocar é o brasileiro. Você está vendo o que ele está jogando. E ele só volta aí no início de setembro, então pelo menos para esses 2 primeiros jogos, o jogo lá em Belém contra o Peru, ele perde uma chance. Eu não tenho dúvida que muito torcedor botafoguense contava com isso. Sim. E na cabeça dele também, claro. Como o ano que ele está fazendo agora, né? Passado. Não é um ano, porque o Botafogo foi muito mal no Carioca, né? A gente fala temporada e tal, esquece que no Carioca não foi. Mas começou abril e o Campeonato Brasileiro, essa fase do Tiquinho, você levava, Pascoal, para a seleção? Uma letra só. Levava, O Pedro não está bem. O Pedro não está bem. O Pedro é jogador de seleção. Eu acho que o Tiquinho teria grande Não, o Pedro não chance. tá bem, o Pedro não joga. Teria grande chance, não, né? tem razão, sim. O Pedro não joga. A gente não sabe quanto que ele pode. Se ele está até em ritmo de jogo, não tem. E até condição de render o que a gente vê o Tiquinho rendendo. Né? Tá aí. A história do Pedro, para mim, é uma história muito, muito nebulosa. É a história, para mim, do vaso que quebrou e estão tentando remendar com colinha e não dá para remendar vaso com colinha. Ele já quebrou. Mas aí faz o quê? Já ofereceram 90 milhões, não quiseram. Então, O Benfica não ofereceu. O Benfica não ofereceu 2 pacotinhos de mariola. Mariola, para quem não sabe, é doce de banana que vende no trem lá no Rio de Janeiro. 2 pacotinhos de mariola. Não é isso? Eu estou falando coisa que não existe. Não é 2 saquinhos de bala de goma. São 90 euros. 90 milhões de... Não topou. Eu acho que não dá liga. Tem coisa que não dá liga. Tem coisa que não funciona. No futebol, tem gente que às vezes não fala e guarda. E fica guardado. A mágoa fica dentro dele. Tanto do treinador, que perdeu o amigo, como do Pedro, que foi atingido, porque o Pedro é vítima. A gente não pode transformar o Pedro em quem praticou o ato. Pelo contrário, ele é vítima do ato. Não, mas falando de bola, se tivesse que levar um centroavante que esteja atuando no Brasil, é o Tiquinho. Claro. Nesse momento é o Tiquinho. Claro, Tiquinho. Por mais que ele tenha 32 anos. Vai buscar os caras que estão na Europa? É diferente, né? Apesar que está início de temporada. No futebol brasileiro, no momento, jogando como centroavante, o Tiquinho é o melhor. Dia 18 de agosto é a convocação da seleção brasileira feita pelo Diniz. O Tiquinho vai ficar fora dessa por causa da lesão. 5 semanas é a previsão. A gente vai monitorar aqui. Quem sabe o Tiquinho não volta antes para dar mais uma alegria para a torcida do Botafogo. Vitor Roque. Vitor Roque.